Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar da situação entre Brasil e Estados Unidos e as importações de fertilizantes e diesel pelo nosso país. Vou conversar com Alexandre Rodrigues. Ele é o diretor executivo da Vega Monitoramento, Central de Inteligência para o Monitoramento Estratégico da Produção de Grãos, que foi lançado agora. Você vai ver que o mercado do boi gordo segue em ritmo firme na maioria das regiões produtoras de carne. Vamos dar um giro pelos mercados do milho, soja e também das exportações de carne bovina. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da situação entre Brasil e Estados Unidos e as importações de fertilizantes e diesel pelo nosso país. Só para você ter uma ideia, o Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes usados para aumentar a produtividade das lavouras e potencializar áreas produtivas, com o potássio tendo um papel de destaque entre essas substâncias. Historicamente, 95% do potássio utilizado no Brasil é importado, sendo a Rússia e Belarus dois fornecedores tradicionais ao lado do Canadá. Em 2022, com as dúvidas sobre a continuidade do fornecimento em meio à guerra na Ucrânia, os preços dispararam no mercado internacional e estimularam a criação do Plano Nacional de Fertilizantes, o PNF. Quase um terço, 31% do total de fertilizantes importados pelo Brasil vem da Rússia, seguida da China com 14%, Marrocos 11%, Canadá 10% e dos Estados Unidos são importados apenas 4%. O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, com 8% do total atrás apenas da China, Índia e Estados Unidos. E produtos como soja, milho, cana-de-açúcar respondem por mais de 70% do insumo utilizado aqui no país. O Brasil compete justamente com os Estados Unidos, que é o maior exportador global de soja. O diesel fica atrás somente dos fertilizantes no ranking de produtos importados pelo Brasil. Neste ano, mais de 60% do diesel que o país comprou lá no exterior veio da Rússia. Uma das alternativas, segundo especialistas, seria reestruturar a logística de importações e abrir novas negociações, a fim de concluir novos acordos e ampliar os mercados, a exemplo do aumento das parcerias com Canadá e Marrocos. Isso, no entanto, pode levar tempo, e a importação de fertilizantes da Rússia pode bater um novo recorde neste ano. De janeiro a junho, foram adquiridas quase 6 milhões de toneladas. Ano passado, o maior número da série histórica foram 12,5 milhões de toneladas. Outro produto que o Brasil também adquire em grande quantidade da Rússia é o diesel, igualmente na mira das sanções americanas. Senadores brasileiros que visitaram os Estados Unidos, agora recentemente, a fim de tentar sensibilizar o governo Trump, retornaram com a informação de que o montante de combustível russo adquirido pelo Brasil pode estar incomodando ainda mais os americanos. E agora vamos comentar do mercado do boi gordo, que segue em ritmo firme na maioria das regiões produtoras de carne. O mercado pecuário teve mais um dia com tendência de alta de preços na maioria das regiões do Brasil. A oferta de boiadas ela continuava restrita e os vendedores estavam aguardando valorizações
para comercializar, segundo a Scott Consultoria. Os compradores não estavam conseguindo alongar as escalas de abate, que estão, em média, para 8 dias lá em São Paulo. A Scott Consultoria explica que, neste início de agosto, o mercado da carne bovina ele vem sendo sustentado por uma diminuição de oferta de animais por todos os pecuaristas que estão segurando as vendas das boiadas. Além disso, a demanda de exportação ela segue alta, com o volume embarcado agora no mês de julho, alcançando um recorde de 310.209 toneladas, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Até o momento, a questão do tarifaço dos produtos brasileiros pelos Estados Unidos não tem impactado o cenário exportador. No mercado interno, a primeira semana de agosto, ela registrou um quadro de melhora de escoamento, principalmente pelo setor varejista, devido à expectativa de maior giro da mercadoria nesta primeira quinzena do mês, com a época de recebimento dos salários ocorrendo próxima à data de comemoração do Dia dos Pais. E agora vamos dar um giro pelos mercados do milho e da soja. O milho lá em Chicago, na Bolsa de Chicago, as cotações futuras elas foram impulsionadas pelas exportações satisfatórias do cereal, superando as expectativas do mercado. E segundo o relatório semanal que foi divulgado pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura americano, o contrato de maior liquidez, com vencimento agora para setembro, encerrou com um incremento de 1,25%, cotado a 3 dólares e 84 centes por bushel. Esse valor representa 9 dólares e 700 centes por saca de milho. O milho encerrou a última quarta-feira, agora semana passada, dia 7, em declínio no mercado interno, com a saca na praça de referência, que é Campinas, no estado de São Paulo, recuando 0,14% e batendo na casa de R$ 63,58 por saca. Na Bolsa, na B3, os preços do milho, eles subiram, alinhando-se ao movimento de alta de Chicago, sendo limitado pelo desempenho negativo do dólar frente ao real. O contrato com vencimento agora para o próximo mês, setembro, encerrou o pregão regular a R$ 65,83 por saca, com incremento de 0,4% em relação ao dia anterior. Já a soja, na Bolsa de Chicago, esteve com vendas líquidas semanais para exportação acima do esperado pelo mercado, divulgadas através do relatório semanal do USDA. As cotações futuras da soja voltaram a reagir. O contrato com vencimento em agosto, nesse mês agora, apresentou expansão de 1,07%, encerrando cotado a 9 dólares e 71 centes por bushel. Esse valor representa 21 dólares e 41 centes por saca. No mercado interno da soja, a referência de Paranaguá, lá no Paraná, registrou alta na última quinta-feira, dia 7, com valorização de 0,15%, encerrando o dia com a saca negociada a R$ 139,04. O dólar desvalorizou pelo quinto dia útil, encerrando o contrato com maior liquidez para agosto e fechou o pregão cotado a R$ 5,48, com recuo de 0,3%. E agora vamos falar um pouco do mercado de exportação da carne bovina. As exportações brasileiras de carne bovina, elas registraram forte desempenho agora no mês passado, julho, contribuindo de uma forma expressiva para o crescimento da indústria de transformação. Setor esse que liderou o aumento nas vendas externas do país nesse período.
E de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, as exportações da proteína vermelha, a carne bovina fresca, refrigerada ou congelada, teve alta de quase 47% em julho, ante julho de 2024, o que representa um acréscimo de 490 milhões de dólares. No acumulado de janeiro a julho, o avanço foi ainda mais relevante, 31%, com incremento de 1 bilhão 920 milhões de dólares em relação ao mesmo período do ano anterior. A proteína se consolida como um dos motores da indústria de transformação, único setor com crescimento expressivo nas exportações neste ano, com altas de 5,07 bilhões de dólares, ou seja, 5%. A carne bovina também foi um dos principais produtos responsáveis pelo avanço das exportações brasileiras para diversos mercados. Na Europa, por exemplo, as vendas cresceram 55% em julho. Na América do Norte, o aumento foi de 76%. Já na América do Sul, a alta foi de 44,9% no acumulado do ano. E esse desempenho, ele compensou quedas em outros mercados, como Ásia e Oriente Médio, onde as vendas de proteína animal recuaram. Outras carnes também tiveram desempenho expressivo. A carne suína fresca, refrigerada ou congelada, por exemplo, ela avançou 69,4% nas vendas para a América do Sul no acumulado do ano. Já as exportações de carne de frango, que ainda representam parcela importante da pauta exportadora, sofreram queda de 52,8% para a Ásia agora no mês de julho. O bom momento das proteínas de origem animal reflete, em parte, o aumento da demanda de países vizinhos e o apetite de mercados tradicionais por produtos brasileiros com alto padrão sanitário. Além da desvalorização do real frente ao dólar, pode ter sido aí a competitividade dos produtos brasileiros no exterior, apesar dos desafios enfrentados por outros segmentos do agronegócio, como a queda nas exportações de soja e milho e também açúcar. O desempenho da indústria de proteína animal reforça sua relevância para o saldo positivo da balança comercial, que em julho foi de 7 bilhões de dólares no ano e o superávit acumulado chega a mais de 36 bilhões 982 milhões de dólares. E agora você vai ver que vários países voltaram a importar carne de aves do Brasil. O Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou agora que a Coreia do Sul, Angola e Catar retiraram as restrições temporárias impostas à importação de carnes bovinas, de carne de aves aqui do Brasil. As medidas haviam sido adotadas após a notificação de um foco de influenza aviária de alta patogenicidade em uma ave de subsistência no município de Montenegro, lá no Rio Grande do Sul, em junho deste ano. Com o controle do foco e a ausência de novos registros da doença, os 3 países autorizaram a retomada dos embarques, somando-se à lista de nações que mantêm o comércio aberto com o Brasil. A decisão reforça a efetividade do sistema de vigilância sanitária brasileiro e da política de regionalização adotada pelo Ministério da Agricultura, em conformidade com as normas da Organização Mundial de Saúde Animal. O Japão também flexibilizou as restrições e voltou a permitir as importações de carne de aves oriundas de Montenegro, embora siga com bloqueios direcionados aos municípios de Campinópolis, no Mato Grosso, e Santo Antônio da Barra, em Goiás, onde houve notificações anteriores. Atualmente, diversos países já, vamos dizer assim, mantêm o comércio plenamente aberto com o Brasil,
como é o caso da África do Sul, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, Índia, México, Paraguai, Reino Unido, Singapura e também o Vietnã, entre outros. E, por outro lado, seguem em suspensão total as importações de nações como China, Canadá, União Europeia e também o Chile. E depois do intervalo, eu vou conversar com o Alexandre Rodrigues. Ele é o chefe executivo da Vega Monitoramento Central. E nós vamos falar sobre monitoramento estratégico da produção de grãos, que foi lançada. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar um pouquinho de problemas pelos quais passam as grandes empresas do mundo. E um dos exemplos é a multinacional Bayer. O mundo vive uma tensão sem precedentes. E nós vamos falar apenas de uma empresa, apenas uma, a multinacional alemã Bayer, que anunciou agora recentemente que demitiu cerca de 12 mil pessoas em cargos de tempo integral desde o início de um programa de reestruturação. O objetivo da empresa é acelerar a tomada de decisões e reduzir posições gerenciais e administrativas. O número de empregos cortados em 2024 era de 7 mil e o número de funcionários mundiais da Bayer no final de julho era de cerca de 90 mil. Em equivalentes de tempo integral. A empresa, que enfrenta ações judiciais nos Estados Unidos, alegando que o herbicida Roundup causa câncer, já havia afirmado que adiaria qualquer divisão do grupo, apesar da pressão de alguns investidores para vender a unidade de saúde do consumidor ou abrir o capital da divisão agrícola separadamente. E de acordo com o relatório trimestral da Bayer, as provisões financeiras para litígios relacionados ao Roundup totalizaram 7,4 bilhões de dólares. Agora, na semana passada, a empresa havia reservado um valor adicional de 1 bilhão e 200 milhões de euros, cerca de 1 bilhão e 300 milhões de dólares para custos legais em andamento nos Estados Unidos ligados ao herbicida. E agora eu vou conversar com o Alexandre Rodrigues. Alexandre Rodrigues é o executivo, vamos dizer, o executivo-chefe da Vega Monitoramento, que é uma central de inteligência para o monitoramento estratégico da produção de grãos. Alexandre Rodrigues, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Tudo bom, Antônio? Bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer tê-lo aqui para falar de um tema interessante. Assim, no geral, explica o que a Vega faz. Bom, a Vega, Antônio, é uma agtech. Né? Ela tem 7 anos. Essa agtech nasceu em 2018 na UFLA, né? E ela, em 2022, se integrou ao Grupo Imagem. O Grupo Imagem, ele tem diversas empresas dentro do grupo. É um grupo sólido, com mais de 39 anos. E a Vega, ela nasceu com foco em rastreabilidade, monitoramento socioambiental e inteligência territorial. Tá. E vocês atuam em todo o país? A gente atua em todo o país e em 2024 a gente iniciou já com uma expansão territorial e a gente tem operações hoje na Argentina, no Paraguai e nos Estados Unidos. Alexandre, esse monitoramento estratégico para a produção de grãos, vamos dizer assim, o trabalho socioambiental, ele vem crescendo, ele vem se avolumando, e é aí onde a Vega entra. Exatamente. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem hoje mais de 50 milhões de hectares monitorados em compliance socioambiental. Em 2024-25, nós tivemos ali mais de 30 milhões de hectares
monitorados de soja, milho e algodão. E a questão, né, do compliance ambiental, da rastreabilidade, da segurança alimentar, é cada vez mais exigida por todos os órgãos, né, por todas as empresas e os países. Então, a gente tem as normativas existentes dentro do Brasil e nos outros países, e, obviamente, com a entrada da UDR, isso só amplia essa necessidade, e é o que nós aqui da Vega entregamos com bastante êxito, né, para os nossos clientes e parceiros. Esse monitoramento é um caminho sem volta, né? Exatamente. Ele não tem rollback, né? A gente fala que o mundo cada vez mais ele vai ser de empresas que tenham, né, uma responsabilidade socioambiental muito aplicada nos seus processos e nos seus negócios. Dessa forma, a gente vem, né, trabalhando junto com, mais uma vez, com os parceiros, com as revendas e olhando toda a cadeia, né, produtiva do agronegócio nesse sentido, de entregar essa rastreabilidade e a confiança, né, na cadeia, olhando de ponta a ponta, desde o produtor até a indústria. Pois é, e agora nós também já estamos vendo o monitoramento na produção de carnes, por exemplo, principalmente a carne bovina, que, se não me falha a memória, a partir do ano 2032, vai ter que ter assim um rastreamento desde a concepção do bezerro, na barriga da mãe, até a gôndola do supermercado. Vocês também vão entrar nessa seara da carne bovina ou já estão? Nós estamos nos estruturando para isso. A soja, né, quando a gente fala dos grãos, né, e o Grain Station vem para isso, ela é parte do alimento, enfim. Então, tem até a rastreabilidade justamente sendo aplicada para, né, o mercado de agropecuária, mas isso está no nosso roadmap e para 2026 a gente vai desenvolver isso. O conceito de rastreabilidade, ele é, tirando as cadeias ali, as especificidades de cada segmento, mas ele segue o mesmo conceito, né? Olhar da ponta até o consumo, até a gôndola do mercado. Então, você saber ali o que você está comprando, qual é a origem e de que forma foi plantada, de que forma ela foi colhida, por onde ela passou, né? Então, isso é um das nossas soluções que a gente entrega e, obviamente, a parte da carne é um fator, é uma indústria muito relevante para nós aqui no Brasil. E hoje, de maneira geral, quem não seguir certas regras, provavelmente dentro de um espaço muito curto vai estar fora do mercado, né? Isso é uma condição sine qua non, né? Uma condição que ela é ou você vai seguir essas regras, ou de fato você deixa, né, de ter uma relevância no mercado. Então, quando a gente fala da soja, por exemplo, né, a soja verde ali é uma commodity, mas quando você garante que desde o plantio até a entrega ela tem uma rastreabilidade, que ela é livre de qualquer embargo socioambiental, livre da parte de queimadas, desmatamento, né, da segurança alimentar, obviamente isso descomoditiza essa commodities e, obviamente, gera uma segurança para o consumidor final. Então, isso é uma demanda que nós acreditamos, enquanto grupo, que ela só vai cada vez mais crescer, né? Na verdade, o que a gente tem que fazer é vender confiança. Exatamente. É verdade. Bom, eu conversei com o Alexandre Rodrigues. O Alexandre Rodrigues é o executivo da Vega Monitoramento, uma agtech que trabalha com monitoramento, com a central de inteligência para o monitoramento estratégico de grãos. Você que está nos acompanhando, se quiser saber um pouquinho mais, acesse www.vegamonitoramento.com.br e lá você vai encontrar tudo.
Alexandre Rodrigues, muito obrigado pela sua presença. Gostei demais dessa conversa, gostaria de tê-lo mais vezes aqui. Muito obrigado e pode contar com a gente. Um grande abraço. Um grande abraço, Antônio, e conte conosco. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o segredo do sucesso na vida é estar pronto para a oportunidade quando ela surgir. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.